E aí galera, tudo bom? Vamos aí para mais um vlog, vamos agradecendo desde já os likes e os comentários do último, tá? O Fábio já tinha me pedido há um tempo aí para eu falar de religião e ciência. Então vamos lá. Religião e ciência são duas instituições bem diferentes e distintas, mas que poderiam estar trabalhando juntas para descobrir muitas coisas. Primeiro, a ciência, que é tudo exato, né? Ela só acredita naquilo que ela comprova, naquilo que ela estuda, baseado em vários estudos. Ela só vai acreditar em tudo a partir do momento que houver uma prova. Já a religião acredita muito no milagre, no sobrenatural, que as coisas podem acontecer do nada. Então a ciência já não acredita nisso, ou seja, um milagre, uma coisa, tem que ser tudo comprovado, estudado, medido, feito um monte de pesquisas, um monte de situações. Já a religião coloca tudo na mão de Deus, ou de Jesus, ou de um anjo, ou outras religiões de espíritos, e dizem que o milagre aconteceu. Bom, primeiro a parte da ciência, né? Tem muitos cientistas que não acreditam em Deus, que acham que tudo que acontece tem que ter uma explicação, né? Eles vivem falando do Big Bang, né? Onde começou o mundo, começou o universo, começou tudo. Então, e aí a gente tem que ver bem isso. Até hoje eles não têm uma resposta definida sobre o início do universo. Bom, então, como eu falei para vocês, já fui espírita, né? Sou espírita ainda, mas não frequento nenhum lugar. Mas nas leituras que eu fiz, fica bem claro que tudo é regido de uma forma harmônica, tudo é regido de uma forma que aconteça das coisas mais claras possíveis. Ou seja, não existe milagre. Há regras de Deus e que tudo isso acontece mediante essas regras, essa situação natural. Então, nada é por acaso, nada acontece do nada, pinta e borda lá e acabou, não. Tudo tem uma equação, tudo tem um caminho que chega a um denominador que para muitos é milagre, para muitos é sobrenatural, mas que dentro da ciência, nesse caso espírita, foi o que eu mais li, tem tudo uma explicação. Né? Energias, fluidos, pensamento, merecimento, então fazem com que essas coisas que se falam em milagres possam acontecer. Tá? Já a ciência quer a comprovação de tudo isso. Algumas pessoas acreditam, alguns cientistas acreditam em Deus, outros não. Alguns cientistas acreditam que a vida após a morte continua, outros não. Então ainda há um grande debate. Então a ciência e a religião ainda não andam muito juntas nessa parte. E segundo a doutrina espírita, isso vai acontecer. Um dia a ciência e a religião vão andar juntas. Enquanto isso não acontecer, sempre vai haver um duelo, sempre vai haver um falando uma coisa, outro falando outra, mas no fundo os dois caminham para o mesmo ponto. Ou seja, mostrar ao homem que Deus existe, mostrar ao homem que alguma coisa mais existe. Porque se nós formos pensarmos, e aí eu não estou vendendo ideia, não estou querendo que ninguém seja espírita, outra coisa, é aquilo que eu estudei, aquilo que eu sei. Então, se a gente for pensar mesmo, e aí a gente fala em reencarnação, e reencarnação não é uma ideia espírita, a reencarnação vem muito tempo antes disso, lá desde os Vedas, dos druidas, já se falava em reencarnação. Então é uma coisa tão lógica, porque se nós pensarmos, por que uma vida só? Por que só essa vida? Porque é impossível. Então a ciência não consegue entender que de repente é possível nós sermos um espírito que daqui a um tempo vai reencarnar em outro corpo e continuar sua evolução. A ciência não acredita nisso. Muitos ainda não acreditam. Apesar de algumas comprovações, de algumas coisas, isso ainda não está claro. Já a religião, a igreja, outras coisas, acreditam que nós somos eternos e morremos e vamos ou para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório, sei lá. Cada religião tem uma coisa, gente. Mas uma coisa é certa. Tanto ciência e religião, elas estão tentando descobrir, tentando mostrar para nós uma verdade. Aí nós temos que pensar assim, qual é a minha verdade? O que eu acredito? O que eu aceito? Então nós temos, aquilo que eu já falei no tempo de religião, lembra? E na religião que nosso coração aceita, e com relação à ciência, estudar, ler um pouco de ciência, ler aquilo que sai no jornal, ler aquilo que é debatido, para que a gente comece a entender alguma coisa sobre ciência. E não atacar, Tipo, porque os cientistas não acreditam em Deus, ele não vale nada. Não tem nada a ver. Se ele não acredita, ele não acredita, gente. A gente tem que também aceitar a sua opinião. Assim como eles têm que aceitar a opinião das pessoas que acreditam e que veem na natureza, veem tudo ao redor uma amostra, uma prova de Deus, para eles isso não basta. Então nós não podemos criticar e nem eles criticar.
quem acredita dessa maneira. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, de saber lidar. Então, ciência e religião, na verdade, querem provar a mesma coisa, se nós pensarmos, né? Que nós vamos continuar vivendo. A ciência busca muito o início da vida, o que aconteceu lá no início do universo. A religião coloca para nós que depois da morte nós vamos continuar vivendo. Basicamente todas colocam, de uma certa forma, todas colocam, que nós não morremos. Morre o corpo, mas o espírito, a alma, seja lá o que cada um definir, continua. A ciência, ela não acredita nisso, ela até estuda isso, algumas pessoas, alguns cientistas, mas ainda não chegou a nenhum caminho. Né? Alguns chegaram, mas mesmo assim não tem a avaliação do corpo científico do planeta, aquelas histórias todas. Mas, na verdade, uma está tentando provar o início da vida e a outra está tentando nos deixar claro que nós continuamos depois que o corpo vai embora. Essa é a verdade. E aí o que vai acontecer? Acho que aí um dia elas vão se unir para provar as duas coisas. Ou seja, quando e como começou a vida e que depois dessa vida, desse momento aqui, nós continuamos em algum lugar, seja lá onde for, no céu, no inferno, no plano espiritual, sei lá. Né? Mas é uma coisa que, se é falado há anos, se é falado há séculos, né, de reencarnações e continua, né, isso é comentado, é falado, é porque de alguma forma isso existe. E a ciência, claro, tem que buscar a base disso. Por que o universo começou? Como começou? Quem inventou o universo? Como foi isso? De que maneira fizeram isso? Essa é a verdade. Para muitos, Deus criou tudo. Deus continua criando, certo? Normal. E aí diz que Deus sempre foi eterno. Aí é uma grande questão, né? Tudo bem, podemos acreditar? Sim, Deus sempre foi eterno. Mas sempre fica aquela coisinha, né? Deus sempre foi eterno. Como assim? Ele sempre existiu, quer dizer, não foi criado. Não veio de origem nenhuma, de uma raiz, de nada. Então Deus é eterno. Então é uma coisa para a gente pensar. Deus sempre foi eterno. E a partir dele foi criado todo o universo, a partir dele foi criado nós, todos os planetas e outros mundos, e assim por diante, e vai-se. Bom, ciência e religião. As duas estão aí caminhando para trazer-nos verdade. A religião já coloca dela de uma certa forma. Basta nós raciocinarmos e ver se a gente acredita, se nós acreditamos naquilo que ela diz, naquilo que cada religião diz. Que cada uma diz sobre a vida após a morte, sobre a vida aqui no planeta, como que é. Vamos estudar, vamos ver isso. E a ciência busca o início, e está caminhando aí, quem sabe, para descobrir a verdade que nós, muitos já, até cientistas tem cientistas que acreditam em Deus, tem cientistas que acreditam nessas coisas da vida após a morte. É questão de união. Em vez de ficar brigando, deviam se unir para nos trazer a calma, nos trazer a paz. Quem sabe, com a revelação do início da vida e com a revelação da continuidade da vida, as guerras acabassem, a paz haveria, porque aí todo mundo ia descobrir que toda essa loucura de briga, de querer um mais que o outro, de que isso é meu, isso é aquele, a Coreia, os Estados Unidos ficam brigando aí que nem doidos, isso não vale de nada, porque todos nós vamos continuar de alguma forma, e a ciência busca o início e nós temos aí a prova da continuidade. É isso. Então, a gente acha que, eu acho que uma hora a ciência e a religião vão realmente ficar juntas para trabalharem tudo isso. Tá bom? Espero que tenha te ajudado, Fábio. Não sei se é isso que você queria que eu falasse. Tá? Vocês podem dar sugestões, vocês podem dar ideias, temas, tá? Muito mais virá por aí, gente. Eu espero que tenha ficado claro isso, ciência e religião. Se não ficou, perguntem, questionem, a gente não pode ficar com dúvidas na cabeça, tá bom? Até o próximo vlog e beijões para todos. Até mais. Tchau!